No processo de implantação ou de adequação, né, porque a gente não implanta uma lei, a gente se adequa a ela, a gente cria uma conformidade a ela, de adequação à LGPD, uma dos requisitos que a gente precisa implementar, colocar para funcionar, mas isso também não é pela LGPD, isso aí qualquer política de segurança minimamente séria tem isso como prevenção, né, como atividade, é a gestão de incidentes. E o que é incidente? Incidente é um mapa de risco, né, em que você vai definir quais são os riscos, as probabilidades dele acontecer e vai colocar monitores, indicadores, controles para que aquilo ali não aconteça. E sempre que acontecer, caso aconteça, eu tenho dois desdobramentos possíveis. Ou o incidente ele foi sem sucesso, ou seja, existiu a tentativa de invasão, por exemplo, a tentativa de invasão e não teve sucesso, ou ele se transformou num evento e teve sucesso. Nós temos comportamentos diferentes para ambas as situações. E quando a gente fala em monitoramento, às vezes fica um pouco difícil compreender exatamente do que a gente está falando. Eu queria que vocês pegassem agora um trechinho do filme Homem-Aranha 2, né, Ameaça de Espectro. Deem uma olhada. Bloqueado. Bem, nessa cena, vocês perceberam que existiu ali por parte de uma pessoa com autorização. Então ela tinha autorização para fazer o que ela estava fazendo. E ela estava fazendo uma busca em um objeto, em um paciente, no caso do filme, em um funcionário, que aquela informação estava sob monitoramento. Vamos trazer para a nossa realidade? Um paciente famoso dentro da nossa instituição. É importante que os dados deles estejam sob monitoramento. Então, sempre que alguém tentar acessar, a gente vai ter que conseguir identificar ali aquele incidente, aquela tentativa. Isso é gestão de incidente. Isso vale, gente, para quem baixa arquivo. Então, às vezes eu tenho um funcionário que ele nunca tem a conduta de baixar arquivos da pasta de documentos. Aí, num dia, ele baixa 10, 15, 20 arquivos. Bem, isso tem que subir um alerta, algo errado, algo diferente está acontecendo. Downloads pesados, uploads pesados, né? Então são painéis de monitoramento que a gente precisa acompanhar o tempo todo. E quando nós falamos em acesso indevido, a gente precisa pensar o seguinte: ter acesso, ter permissão, não significa ter autorização para fazer o que quiser. Né? O departamento de tecnologia, especialmente ali a equipe que trabalha com banco de dados, tem acesso a informações das mais variadas da instituição, como faturamento, contabilidade, glosa, folha de pagamento, financeiro. Significa que ele pode explorar esses dados sob a perspectiva de análise? Claro que não, a não ser que alguém do setor tenha pedido. E se ele fizer? Se ele fizer, ele está cometendo um incidente, ele está cometendo um erro, né, que implica inclusive em sanção. Então a gente precisa entender, ou precisa compreender que ter o acesso não significa poder fazer qualquer coisa. Existe um limite ético, um limite moral em alguns casos, mas principalmente um limite da política de segurança da instituição. Bem, se ocorreu um incidente, uma tentativa, se como no exemplo da imagem, né, nós observamos que existiu ali uma tentativa de acesso indevido, aquilo tem que ser reportado ao superior, à pessoa que faz a gestão, para que o evento seja tratado sob a perspectiva de que ele não volte, um incidente não volte a acontecer. E se ele se transforma no evento, e se efetiva ali o vazamento, se efetiva ali a invasão? Bem, nesse caso nós precisamos estar preparados, que a gente chama de resposta a incidentes, né? Resposta a eventos. É um plano de resposta que nós vamos ter para cada uma das situações possíveis. Então nós vamos nos preparar para ter um plano de resposta para cada situação. Se a gente pensa em LGPD, uma das respostas possíveis que a lei nos exige é se vazamento de dados pessoais
do tipo sensível, que coloque em risco o titular ocorrerem, nós temos que avisar o titular, né? Nós temos que fazer com que os titulares sejam avisados. Nós temos que ter um plano também de atuação para avisar a NPD em caso de eventos, enfim, são várias aí as gestões possíveis e elas precisam ser implementadas, o controle precisa ser implementado, tá joia? Espero que tenham gostado aí da brincadeira com o filme do Homem-Aranha. E por final, para dizer o seguinte, com grandes poderes, né, vem grandes responsabilidades. Ainda aí, falando do filme Homem-Aranha, essa é uma frase de Ben Parker, né, o tio do Homem-Aranha, e ele fala, olha, ter acesso, grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Use seu acesso com cuidado.